Então, a dor na hora da relação, ela é um resultado, vamos entender dessa forma, ela é um resultado de algo que vem antes. O que pode ser esse vir antes? A relação que eu tenho com a pessoa, eu me sentir obrigada ou não obrigada a me relacionar, eu sentir que eu devo, essa satisfação à pessoa, o que é muito ruim, né? Eu não conheço o meu corpo e, portanto, eu não sei o que é preciso ou não consigo, eu tenho vergonha de falar o que eu gosto, eu não consigo comunicar aquilo que eu quero e o outro também, muitas vezes, não se preocupa com isso. E aí vem de uma forma muito violenta e a musculatura vaginal se contrai. Quando você tem constantemente a musculatura e a região do períneo, vaginal, etc., contraída, você tem processos de dor que podem levar à contração dos nervos, de um dos nervos que tem aqui nessa região. E o que leva muitas mulheres a apresentarem dor crônica, mesmo sem estar com a relação. E aí você pinçou esse nervo, porque nós temos nervos extremamente sensíveis aqui nessa região do períneo, da vagina e etc. E a gente não entende que se a gente não alonga, não exercita, não massageia na limpeza uterina, o que a gente faz? Quando a gente leva o cristal internamente, existe uma massagem que é feita ali. Existe também uma forma de colocar o cristal, de parir o cristal, que também faz com que haja uma massagem nessa região. E isso ajuda também no não pensar, porque se você não cuida, se você não dá atenção para essa região, pode acontecer o pinçamento desse nervo, e aí entra na dor. Você sente, como é que a gente fala? Como se fossem choquezinhos na região do clitóris, você sente choquezinhos nos lábios, tem mulheres que passam por isso. Isso pode ser por causa do pinçamento de algum dos nervos dessa região, tá? E aí, você precisa entender que houve uma série de acontecimentos que levaram a isso. Isso pode ter sido um trauma da infância, pode ter sido um trauma recente, mas o momento em que começou isso é importantíssimo para você entender o gatilho, a raiz, para você ter desenvolvido tudo isso, tá? Como reverter essa dor? Eu ganhei uma Yoni Egg do meu companheiro e queria uma orientação. Você precisa fazer a iniciação, porque sem ter o conhecimento adequado de como fazer, de saber se essa egg é segura, porque existem muitos cristais que não são verdadeiros, existem muitos cristais que não são recomendados para serem usados de forma interna, que são tóxicos, existe forma correta de usar e conhecimento para isso, tá? Então, não é só orientação, você precisa aprender a fazer isso da forma correta. Falei isso hoje nos stories, tá? Dá uma olhadinha ali depois. Então, o que acontece? Você precisa reverter, para começar a reverter esse processo, você precisa entender a origem e qual pode ser o gatilho que levou a sua musculatura a se contrair, a energia dessa região do seu ventre e da sua vagina a se bloquear. Se a vagina é o portal da vida, o que me mostra quando eu sinto dor na vagina, ou na hora da relação ou constantemente? Significa que em algum momento existiu alguma ameaça ao meu espaço interno, ao meu lugar, ao meu ambiente interno. Alguém foi desrespeitoso, alguém foi invasivo, sexualmente pode ser, mas pode ter sido emocionalmente, pode ter sido psicologicamente, pode ter tido muitos gatilhos. E se você não lida com isso, se você não começa essas liberações da forma correta, como nós fazemos a limpeza uterina, o que acontece? Você só se retraumatiza a cada vez que você se relaciona. Porque o corpo, ele vai ficando cada vez mais tenso. Por isso que muitas mulheres, às vezes, não conseguem caminhar. Muitas mulheres não conseguem ficar, nem se sentar de tanta dor.
Tem casos que chegam, como muitos já chegaram pra mim, de mulheres que faziam anos que não conseguiam ter relação. Tem uma aluna, inclusive, que eu fiz uma live, recomendo que vocês assistam no YouTube, a Juliana, que inclusive agora, atualmente ela tá grávida, tá? A Juliana veio com vulvodínia. Pra quem não sabe, vulvodínia é essa dor no canal vaginal que não tem uma explicação. E ela já tinha feito muitas coisas, ela já tinha feito fisioterapia, ela já tinha feito hipnose, já tinha feito um monte de coisa. E por que não funcionava? Porque nada tinha feito com que ela acessasse a raiz que estava causando essa dor. Ela ficou 13 anos sentindo dor. E foi somente com a limpeza uterina e com o processo de liberação das feridas emocionais, principalmente da ferida do abuso, que essa dor foi revertida. Por isso que não adianta ter só o cristal, você tem que fazer a limpeza das feridas emocionais. O cristal sozinho não faz nada. Se você não programa ele corretamente, se você não usa ele de forma estratégica, você não consegue reverter. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os conteúdos que toda semana a gente libera.